Olá, vamos mergulhar hoje nos conceitos que são a base da fé pentecostal, construindo esse entendimento, olha, do zero. Para quem sempre teve curiosidade de entender os pilares dessa visão de mundo, esta análise vai colocar as ideias em ordem, passo a passo, de um jeito que faz todo sentido. E para começar, a gente já vai direto para a pergunta mais fundamental de todas, aquela que é o alicerce de todo o resto. Afinal, quem é Deus? A resposta para essa pergunta vai definir tudo o que a gente vai ver daqui para frente. Então, aqui está o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente vai construir esse entendimento em etapas. Primeiro, a base de tudo, Deus e a Bíblia. Depois vamos entender o problema central, que é o pecado. Em seguida, a solução que é apresentada em Jesus. O que acontece depois disso, ou seja, a vida transformada. E, por fim, o compromisso público, o batismo. Ok, vamos lá. Antes de mais nada, para entender qualquer coisa, é preciso firmar os dois pilares que sustentam toda essa estrutura. Primeiro, a ideia de quem é Deus e, segundo, qual o papel da Bíblia nisso tudo. O ponto de partida aqui é crucial. A crença não descreve Deus como uma força qualquer, uma energia cósmica, sabe? Pelo contrário, a ideia é que ele é uma pessoa, um ser com vontade, com consciência, e que é o criador de absolutamente tudo que existe. E essa ideia de um único Deus se desdobra num conceito bem importante, a Trindade. Calma, não são três deuses. A ideia é de um só Deus que se manifesta em três pessoas diferentes, cada uma com um papel. Tem o Pai, que é o Criador, o Filho, que é Jesus, Deus que se tornou humano, e o Espírito Santo, que é a presença de Deus guiando as pessoas hoje. Os três agem, olha, em perfeita unidade. Certo, se Deus é o Criador, como ele se comunica? Bom, a resposta, segundo a fé pentecostal, está aqui, a Bíblia. Ela não é vista como um livro qualquer, é considerada a palavra de Deus, inspirada por ele. Funciona como um verdadeiro manual de vida, feito para orientar as decisões, o comportamento, tudo. E essa comunicação não é uma via de mão única, não. A oração é a linha direta para falar com Deus. E não é um ritual cheio de regras. É para ser uma conversa pessoal, acessível a qualquer hora, em qualquer lugar. Seja para agradecer, pedir ajuda ou só para conversar mesmo. Bom, com essa base estabelecida, a narrativa introduz um conflito central. Um problema que atrapalha a relação entre a humanidade e Deus. E esse problema tem nome: pecado. Então, o que é exatamente o pecado? Basicamente, é definido como o ato de escolher desobedecer a Deus. E, de acordo com esse ensinamento, essa escolha não foi só um erro isolado. Ela gerou uma consequência enorme. Uma separação, uma barreira entre as pessoas e o seu Criador. E esse ponto é visto como algo que vale para todo mundo. Essa citação aí de Romanos, um livro da Bíblia, é usada para mostrar que essa condição de separação não é só de alguns, mas afeta toda a humanidade. A frase destituídos da glória de Deus quer dizer basicamente estar longe do padrão de perfeição dele. É como a descrição do estado natural da nossa relação com Deus. Se existe um problema tão grande de separação, qual seria a solução? É aqui que a narrativa apresenta Jesus como a resposta, a solução direta e definitiva para o problema do pecado. A lógica da solução é apresentada de um jeito bem visual, bem fácil de entender. Se o pecado é como um muro, um abismo que separa, Jesus funciona como a ponte que atravessa esse abismo. A função dele, nessa visão, é justamente restaurar a conexão que foi perdida. E como essa ponte foi construída? Através de um plano de 3 etapas, vamos dizer assim. Primeiro, Jesus teria vivido uma vida perfeita, sem cometer nenhum pecado. Segundo, a sua morte na cruz é vista como um sacrifício, o pagamento da dívida causada pelo pecado de todo mundo. E terceiro, a sua ressurreição, que seria a prova final de que o sacrifício foi aceito e de que ele venceu a própria morte. Então o ponto principal é este. O resultado desse plano é a salvação. E ela é descrita como um presente mesmo, algo que não dá para conquistar por esforço ou por fazer boas ações. A forma de receber esse presente é através da fé em Jesus e do arrependimento, que nada mais é do que decidir abandonar o caminho do pecado. Aceitar esse presente segundo os ensinamentos não é só uma mudança de ideia, não. É o começo de uma transformação real e prática na vida da pessoa. Vamos ver como essa transformação aparece. Esse processo de mudança é tão radical, mas tão radical, que é chamado de novo nascimento. Não é algo que a pessoa consegue fazer sozinha. É uma transformação que vem de dentro para fora e que, segundo a crença, é feita pelo Espírito Santo no momento em que a pessoa crê em Jesus. E essa transformação não fica só na teoria, no sentimento. Essa frase, a libertação é prática,
resume bem a expectativa. A ideia é que a mudança interna tem que, inevitavelmente, gerar resultados visíveis, concretos no jeito de viver. E que resultados são esses? Olha só alguns exemplos diretos. A evidência de que esse novo nascimento aconteceu de verdade é uma ruptura clara com práticas antigas. A pessoa, agora, com essa nova força, abandona vícios, corrupção, roubo e outros comportamentos que faziam parte da vida antiga. Chegamos então à etapa final dessa jornada. Depois da transformação interna, das mudanças práticas, existe um ato público que serve para selar esse compromisso. E esse ato é o batismo. Mas antes desse ato público, a vida diária do fiel passa a ser guiada por dois princípios que são como uma bússola, o resumo de todos os mandamentos: colocar Deus em primeiro lugar em tudo na vida e tratar as outras pessoas com o mesmo cuidado e respeito que se tem por si mesmo. O batismo nas águas, então, é cheio de simbolismo. É como se fosse o funeral da vida antiga e a certidão de nascimento da vida nova. É uma declaração pública de fé, um compromisso de servir a Deus e também de fazer parte da comunidade da igreja, seguindo seus ensinamentos. E a gente termina com essa reflexão. Depois de entender essa jornada toda, da crença num Deus pessoal, passando pelo problema do pecado, a solução em Jesus e a transformação prática, a pergunta que fica é: qual é o peso e o significado real de assumir um compromisso desses publicamente para o resto da vida?